Bom dia, tudo bem? Lídia, me ouve? Eu não te ouço. Acho que o som deve estar. Pronto, Me tá me ouve? ouvindo? Ah, Tô, agora tô, sim. tava desligada aqui. Ah, tá legal. Você vai apresentar Bom trabalho? dia. Bom dia. Aham. Tá bom. Eu Qual é acho que o o meu é o primeiro. a É, os avaliação dos impactos. impactos? Isso. 1900. É o primeiro, né? É. Ou. Sai. Oi, bom Oi, dia. gente, bom Bom dia. dia. Olá, Geniane, tudo bem? Tudo bem com você? Joia. A gente até combinou de entrar antes, mas não dava, né? Tô aqui tentando. Exato. Ah, A sala só abriu faltando 15 minutos certinho. Só abriu agora, né? Isso. o pior é que aqui em casa tem uns 5 cachorros. Eles resolveram fazer a festa agora, na hora da apresentação. Ah, mas Olha isso. ainda tem uns 15 minutos, Lídia. Acho que aqui era entrar só para testar, né? Ver se está funcionando. Sim, é isso Eu mesmo. fiquei com dúvida se os meus slides tinham que ser em português ou em inglês, mas aí eu fiz os dois, se precisar que seja em inglês, ou pode ser português mesmo. Você apresenta como quiser, sua apresentação tem que ser em português, mas apresenta como o slide como você preferir, né? Ah, então eu vou deixar assim mesmo. Eu fiz os dois, que se for. Se Eu acho que é precisar. como você se sentir mais confortável aí para apresentar pelo tempo que você tem. Tá bom, pode deixar. Vou botar aqui. Ontem, deixa eu só compartilhar com vocês a experiência que eu tive ontem. Eu vou participar de 3 sessões, né, aqui no semiárido desse ano. Uhum. E a primeira foi ontem à tarde. Uhum. Então, foi legal. Eram só 3 artigos, 3 apresentações, então teve um tempo maior, né, para a gente conversar após as apresentações, mas foi bem tranquilo. Eu acho que a gente fica um pouco ansiosa, né? É meu primeiro artigo. É o seu primeiro artigo? Aham. Então, Eu não sou eu não sou tipo, da área acadêmica, eu não tenho muita experiência, então eu tô querendo entrar, entendeu? É por isso que e como é que tá a sua tô, expectativa para hoje? Tá nervosa? Tá tô um ansiosa? Tá pouco, feliz? Qual que é o sentimento? eu tô um pouco nervosa, porque eu não sei o que esperar, entendeu? Não, e eu sou logo a primeira. Sim. Então eu esperava, assim, que se eu fosse a segunda, pelo menos eu ia ter uma noção, né, de como era. Mas tudo bem. Mas assim, são 4 pessoas nessa sessão para apresentarem, a gente só tem 1h30, né? Eu não sei se a professora Érica já falou isso com você, mas então precisamos que estejam 15 minutos de apresentação. Eu acredito que vocês tenham preparado a apresentação de vocês também para esse tempo, para sobrar um tempinho para a gente fazer as discussões, né? E a gente calculou, eu creio que uns 5 minutinhos né, de discussão para cada artigo seja o suficiente, para a gente também ficar com os 10 minutinhos de folga, caso aconteça qualquer tipo de imprevisto, a gente não estourar o tempo. Eu ia até Então, perguntar, eu perguntei ontem pelo WhatsApp do SEMEAD se eu precisar ficar até o fim da última apresentação. Ou se eu posso, porque eu vou trabalhar, ou não, entendeu? Eu, a moça disse que eu podia, assim que eu terminasse minha apresentação, eu sairia. Mas eu não sei. Eu- essa eu vou deixar para a professora Oi, Érica Lídia, responder, que é a nossa na, moderadora. na verdade, é assim, uma conferência, a gente vem na sala para discutir com as pessoas do nossa sessão. Então, a gente que vai assistir discute o seu, as pessoas que vão assistir assistem o seu e discutem, que dão sugestões, e você assiste o dos outros em retribuição e discute e comenta. Então, Ah, se todo tá. mundo assistir isso aí, não sobra ninguém para discutir o nosso trabalho, entende? Entendi. A Não, última tudo pessoa que bem. apresenta não fica ninguém. Porque Então, por é isso que eu comum nas perguntei sessões a ontem. gente ficar assim, a gente, em solidariedade, porque comentam o nosso, em solidariedade e respeito, a gente fica para assistir o do amigo, da amiga da sessão. Certo, então deixa eu só mandar aqui uma mensagem, porque eu tinha mandado a mensagem ontem para o SEMEAD e eles disseram que eu podia sair, então vou Não tem só. nenhuma proibição, entende? É mais um, vamos dizer, um comportamento esperado. Sim, sim. Não, mas não tem problema não, eu vou só avisar É só aqui uma hora que e meia, passa rápido, rapidinho. tá bom.
Você sabe? Jane, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você controla o tempo ou eu controlo aqui? Sim, pode deixar que eu controlo. Tá bom. Uma Controlo. pena a gente ter assim muitos trabalhos e pouco tempo para debate, né? 5 minutos, É, bom, já moderei sessão que 5 minutos não daria para nada, mas vamos ver, né? é verdade, o tempo fica pouco, Fica mas pouco. E teve um ano que as apresentações eram de 7 minutos, para sobrar mais tempo para Ah, discussão. Eu, Então, eram eu sete vi, minutos de apresentação e 10 de discussão. eu vi que tinha um negócio de você enviar um vídeo da sua apresentação, né? Antigamente era assim? Você já enviava o Não, não. vídeo? As que eu participei, as sessões que eu moderei, sempre é apresentação. Mas a Ah, questão é que agora, por exemplo, você vai fazer sua apresentação em 15, sobra 5 para a gente. E às vezes você está mais interessada no que a gente fala, no que as pessoas vão falar, para você poder melhorar o trabalho, né? sim, Só que com sobra certeza. pouco tempo. É É mais verdade. tempo seu falando do que nosso discutindo, mas enfim. Não, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu não esperava mesmo ser aprovado, tipo, né? Mas, Beatriz, nos ouve? Bom dia. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Sou a Só tô Érica, você é pegando. moderadora da sessão, a Geniane está aqui também, vai colaborar aí na mediação da sessão, ela é assessora da sessão. Tá certo. Eu sou assessora suplente, professora. Ah, você tá bom, tá bom. Muito bem. Só vou pegar um cafezinho e já volto. Eu baixei os trabalhos aqui, Geniane, no SEMEAD, né, para eu ler, e engraçado não ver os nomes, que deve ser aquela versão submetida, né? Não ah, apareceram os sim. nomes para mim. Então agora eu sei que a Lídia é do primeiro, mas conforme as pessoas forem entrando, eu vou perguntando. É, Ih, você está no mudo, Geniane, você está no mudo. ah, desculpa. Não, sim, realmente vem né, aquela versão para submissão. Tem um caminho mais É, longo para descobrir os nomes, que é em uma outra aba, sei lá em pesquisar, onde a gente pode ver todos os trabalhos do SEMEAD. Aí você pesquisa por nome, então é um caminho um pouco mais longo. Mas acho que eu agora posso. que eu vou fazer o caminho da pergunta para a pessoa que entrar. Eu É, já ia perguntar para a tranquilo. Beatriz. Sim. eu queria testar só. Eu posso testar para ver se eu consigo compartilhar. Tá dando certo a Pode testar. apresentação? É esse aqui. E, Tá Geniane, aparecendo. lá no presencial tem as plaquinhas de tempo, né? Como, Tá, como faz aqui no online? Você dá uma interrompida na pessoa? Ah, falta 1 minuto. Eu acho que a gente pode combinar quando tiver. Acho que 1 minuto é pouco, né? 1 minuto é pouco, 2, né? 2 minutos Dois fica bom, minutos. 3, 2 ou 3, né? tá aparecendo. Tá Sim, aparecendo. Tá aparecendo só os slides, né? Só os sim. slides. Isso aí. Certo, certo. Só É, pra, 3 minutos, então quando tiver faltando 3 minutos, a gente avisa. Avisa, né? Boa. E aí, vocês têm uma lista de presença ou aqui, pelo nome da pessoa que entra no Zoom, a gente deve subentender que já está registrado, será? Já registra, o Zoom registra. Tá bom. A única coisa que a gente tem que fazer ao final é avaliar a sessão. Aí nós vamos colocar um link no chat para vocês avaliarem a sessão. E você só vai participar de sessão online ou presencial também? Só sessão online porque eu estou em Belo Horizonte. A minha programação inicial era ir para São Paulo participar, mas eu tive mudança de agenda no trabalho,
Não consegui, aí os professores, coordenadores conseguiram me realocar para participar online. Então vai ser só online. Tem muita sessão online, né, para participar. Sim, muitas. E você, Beatriz, está presencial ou só online? Eu sou online, professora. Eu moro em Aracaju. Ah, que gostoso! O Enampac foi muito gostoso, viu? Eu fiquei muito Ah, foi apaixonada por ótimo. Aracaju. Ó, eu pisei em Aracaju, eu já queria me mudar. É uma delícia aqui, de fato. Eu vou ter um simpósio agora, quinta e sexta também na UNIT. É por isso que eu não fui para o SEMEAD. Ah, legal. Eu vou participar do simpósio de tecnologia. Uhum. É o SBPI, alguma coisa assim, né? SBPI, é. Oi, Daniel, tudo bem? Nos ouve? Olá, bom dia. Estou ouvindo sim. Muito bem, Bom obrigado. dia, tudo Bom dia a bem? todos. Tudo. E vocês? Bom Bom dia. dia. Ótimo. Eu sou a Érica, moderadora da sessão. A Gineane e a Beatriz também estão no apoio da moderação, são assessoras. Temos a Lídia aí, a autora que vai fazer a apresentação do primeiro artigo. Você vai apresentar? Sim, serei o apresentador. Tá, qual é o nome do seu artigo, do título do seu artigo? É, em português, deixa eu ver aqui como que Pode ele falar em está. inglês mesmo. Eu estou aqui com a lista dos artigos, só quero Ah, achar, sim. bater o número aqui. Sim. Application of Complex System for Promotion of Well-being, Early Childhood Well-being Brazil. É o segundo, eu acho, né? É o segundo. Isso. Só tem os nomes, o meu e o seu em inglês, eu acho. Sim. Avaliação de impactos em políticas públicas para a primeira infância. Ah, tá, mas aqui então na minha. Ah, então vamos aí. Ação de impactos é o seu. Na minha lista, esse é o primeiro. Eu entendi, Ah, eu entendi o seu errado. O seu impacto, porque eu vi impactos, o seu impactos. é? Econômicos, o meu. O Licença, meu é... professora, é porque todo dia muda, tá? Agora tá Ah, assim, tá? Já trocaram. Mas se você quiser ir primeiro, eu não acho tá. ruim, Aqui não. a Pode... lista, para mim, pelo menos, do primeiro, a lista do que vem artigos da sessão, é a avaliação de impactos políticas públicas da primeira infância, então, que é o Daniel. Depois vem a avaliação da estratégia de cidades inteligentes. Não. Ah, então não. Depois vem os impactos econômicos. O terceiro, os É, impactos econômicos. então o meu é o terceiro. Ixi, é porque tava lá no site, quando eu vi, tava primeiro o dele em segundo, e aí os outros em português. Mas Eu não me importo se você quiser apresentar em não, primeiro lugar, não sei eu faço questão que você apresente primeiro, se você puder, assim, porque eu não tenho Pode muita ser. experiência. Pode ser, sem Eu não sei se problemas. para vocês aparece alguma sequência diferente aí, Jane Beatriz, mas para mim tá assim: primeiro a avaliação dos impactos, depois a avaliação das estratégias, depois os impactos econômicos e, por último, a mapeamento bibliométrico da inteligência artificial. Professora, para mim está aparecendo na mesma ordem que a sua. Tá. Isso mesmo. Pra mim também, tá assim. Não tem problema não, eu fico aqui com o terceiro. Tá bom, eu acho que a gente está no nosso tempo. Vamos só receber a Karina. Oi, Karina, bom dia, tudo bem? Nos ouve? Nos vê? Acho que a gente não te ouve. Não sei se você falou alguma coisa. Não estamos te ouvindo, Karina. Oi, professora, bom dia. Ah, Agora agora sim. posso? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Karina, qual é o seu artigo, o título do seu artigo? Conseguem me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. É, Qual é o título do seu artigo? avaliação das estratégias de cidades inteligentes a partir das Tá. perspectivas de política, gestão e tecnologia, um estudo das estratégias implementadas em Salvador. O seu artigo é o segundo, tá? Então, primeiro vamos começar aí com o Daniel, depois o seu, Certo, Karina, depois a Lídia, e o último será o certo. mapeamento bibliométrico. Ok. Então, vamos começar, Daniel? Pode, A, a, perfeito, 8 horas. a Geniane e a Beatriz, acho que é mais a Geniane vai
nos ajudar aí na marcação do tempo. Quando faltarem 3 minutos, a gente dá uma pequena interrompida para te avisar, tá? 15 minutos no total, é Não, isso? tem 15 minutos no total, você não precisa usar os 15, né? Que aí sobra talvez um Tá, tempinho mais para discutir, mas quando faltarem 3 para acabar os 15, a gente te avisa. perfeito, obrigado. Bom? Bem, só me apresentar, né? Meu nome é Daniel Boreiro, eu sou físico, mas eu fiz um trabalho em colaboração com a professora Flávia Amori Santi, da USP Leste, né, em sistemas complexos. Na época eu estava colaborando, na verdade, com uma empresa chamada Boeing, que é uma empresa de governança inteligente, governo inteligente, significa Boeing, né? É, na área de cidade inteligente. Né? A ideia é prestar serviços, principalmente para a área pública, governamental, para otimizar e colaborar em políticas públicas. Né? Nesse caso, a gente trabalhou especialmente sobre problemas de primeira infância, né? Porque isso foi motivado do Programa Nacional de Primeira Infância, Early Childhood, Primeira Infância Saudável, Feliz, acho isso, Primeira Infância Feliz, né? E havia várias iniciativas, e uma delas é a computacional, né? A ideia da gente usar sistemas de cidade inteligente para descobrir estratégias melhores de preparar as nossas crianças antes da primeira antes do primeiro ano escolar, né? Porque uma das primeiras dos problemas que o programa Primeira Infância Feliz do governo federal queria abordar era justamente o problema que quando a criança chega já no primeiro ano, ela já está defasada dependendo da classe social dela, né? Então, às vezes você pensa assim, uma escola pública precisa ter qualidade, mas se as crianças estão chegando já defasadas em vários sentidos, em termos de saúde, cognitivo, elas já começam para trás. Né? Então, isso foi a nossa motivação. Eu fui o colaborador mais da parte técnica, né? Havia outros colaboradores, o Tadeus, o Rafael, principalmente, que trabalharam a parte social, né? Que iam fazer as entrevistas, abordagem com as prefeituras, tentar colaborar com as prefeituras. E eu, sobre a orientação da professora Flávia, eu fiz o pós-doc com ela, com esse projeto, e isso foi o resultado. Tá? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver se... Isso. Bem, qual que é o nosso objetivo? Qual foi o objetivo nosso? Desenvolver um modelo capaz de simular e, portanto, simular cenários e melhorar, né, a primeira infância das crianças na cidade de São Paulo. A ideia era extrapolar, eventualmente, desenvolver algo para São Paulo, mas ser capaz de extrapolar para qualquer outra cidade. Isso que foi o objetivo. Né? Mas quando a gente pensa em modelos simples, onde a gente pega todas as variáveis, tenta ver como uma influencia a outra, ela é muito restrita, porque ela não permite esse jogo entre diferentes regiões, colaboração, competição, divisão de verba, né? E aí a gente partiu para a abordagem de sistemas complexos, tá? E de agentes autômatos. Né? E qual que é a ideia? Bem, a gente partir do mapa da cidade de São Paulo, mapa geográfico, né? E atribuir cada região, né? Cada pequena, a gente trabalhou em uma granularidade bem baixa, que é o censo, a unidade censitária, ele chega a ser menor do que o bairro, né? Depende muito da região, às vezes é um pouquinho maior, dependendo do tamanho do bairro e da população do bairro, e simular a interação entre essas diferentes regiões. Né? Não só a interação, como os índices sociais evoluem em cada uma dessas regiões e como elas interagem entre si. Quais são as principais variáveis que a gente incluiu? Né? Relacionadas à saúde da criança, essa é a variável mais importante, que é o nosso alvo, como a gente quer influenciar e também mapear a evolução das crianças, a saúde das crianças. E a variável que a gente abordou foi o peso da criança, tá? Entre 0 e 3 anos de idade, porque uma das principais, a gente tem várias referências no artigo, que malnutrição nos 3 primeiros anos é um dos principais fatores preditivos de baixa cognição no momento de entrar na escola. Então, você garantir a nutrição da criança não só
que ela está comendo, mas ela está comendo, ela está ganhando peso conforme esperado nesses 3 primeiros anos, né? É essencial. É claro, tem outras coisas que vão também contribuir depois, mas essa é a base, é o fundamento. Então, essa foi a variável. Outras variáveis que a gente partiu como variáveis independentes, né? O nível de pobreza extrema, a renda da família, renda média, tá? E aí tem uma outra variável que foi a variável que a gente foi mexer, que é o percentual dessas crianças que estão em creche pública e Bolsa Família, né? Há um programa do governo onde as crianças que estão na creche também recebendo Bolsa Família. Essa é a variável que a gente mexeu, tá? Incluindo ali, considerando a renda das famílias, para tentar alavancar o peso da criança nesses 3 primeiros anos. Né? E o que a gente fez para explorar? A gente explorou exatamente qual o percentual dessas famílias que recebem Bolsa Família. Tá? Rapidinho aqui, como que aí o meu foco é metodologia computacional, né? Então, como que a gente fez? A gente pegou um mapa, isso aqui já foi parte da simulação, esse gráfico, a gente pegou realmente o mapa da cidade de São Paulo, com todas as divisões geográficas da unidade censitária, e para cada uma a gente automaticamente leu aquilo, e para cada unidade censitária vai ser um agente do nosso mapa. Então, nós temos lá, em torno, se não me engano, 256 unidades censitárias na unidade de São Paulo. Então, cada uma delas ali é um pontinho aqui, né? E elas têm as suas vizinhanças, têm as suas características próprias. Então, no final, é um sistema composto por 256 agentes, tá? Eles são estacionários, eles não se mexem, né? Mas a renda, todas as outras coisas estão se mexendo, elas se influenciam também. Então, apesar de ser agentes autômatos, eles não estão se mexendo, mas eles estão trocando informação. Essa é a principal característica do nosso modelo. Né? Então, o que a gente precisa saber para rodar esse modelo? Bem, os indicadores sociais de cada um dos nódulos, né, de cada um das unidades censitárias, que a gente mapeou, como eu falei, a saúde da criança, a taxa de pobreza extrema, tá? Então, entre você tem os diferentes níveis, a variável que a gente incluiu é de pobreza extrema, o status de trabalho formal ou informal, tá? E a taxa das crianças das famílias naquela unidade censitária que estão recebendo transferência de renda. Aí pelo programa de creche Bolsa Família. Tá? Que mais? Bem, são essas variáveis. Todas elas foram fornecidas pela cidade de São Paulo, tem lá a plataforma de dados disponibilizada pela prefeitura, né? O que a gente precisa? A gente precisa saber também a tendência dessas variáveis ao longo dos anos, né? Como que elas estão variando por si só. Efeitos cruzados, ou seja, como que a pobreza extrema evoluindo afeta o peso das crianças, como que a taxa de formalidade de emprego do chefe de família afeta o peso, também afeta a pobreza, e como o Bolsa Família mitiga esses efeitos. Né? Os efeitos de vizinhança, ou seja, como o fato de ter pobreza extrema num bairro ou não, baixa pobreza extrema melhora a situação do bairro vizinho, né? E o efeito das intervenções, no caso aqui a Bolsa Família, o quanto que o Bolsa Família está melhorando, né, essa taxa de nutrição das crianças. Tá? Essas são todas, nós temos, digamos, aqui as variáveis, mas nós temos aqui os elementos, ou seja, são as variáveis em diferentes dimensões que a gente precisa incluir nesse simulador. E o tempo que a gente simulou, a gente teve que nos restringir no período onde havia disponibilidade de todos esses dados, que foi de 2013 a 2020 para a cidade. Né? Em 2020 teve problema da pandemia, eles pararam de monitorar alguns dados, houve ali uma interrupção. Antes de 2013 não tem todos os dados, alguns têm, mas não tem. Esse período de 7 anos foi o período que a gente simulou. Então a gente queria saber, começando em 2013, como que a gente poderia mexer esses ingredientes e ter um resultado melhor em 2020. Tá? Como falei, começou em 2013, termina em 2020. O intervalo de tempo, a gente pode mexer nele, né? Pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano. Então, a simulação, a gente passou por diferentes etapas de calibração. No começo, a gente começava de 6 em 6 meses,
para ter uma noção do que está acontecendo. Depois a gente foi reduzindo a cada 2 meses, um mês. A versão mais densa das simulações eram evoluções das métricas sociais mês a mês. Tá? O que a gente teve como output dessa simulação? A evolução de cada uma das métricas, em média. A gente também dividiu regiões da cidade, por exemplo, a gente queria saber o efeito da Zona Leste. Então, a gente quer saber se a gente muda o percentual de famílias recebendo Bolsa Família de forma uniforme, mais na Zona Leste, menos na Zona Leste, o que vai acontecer? E os resultados também na cidade de São Paulo como um todo, e só na Zona Leste como uma em particular. E por que a gente escolheu a Zona Leste? Porque é uma região com uma renda média mais baixa e densamente povoada. A Zona Sul tem uma renda média mais baixa também, mas é menos povoada. Quanto mais povoada, uma densidade maior de unidades censitárias, maior é o efeito. Né? Essa é, na verdade, a característica do fenômeno de fenômenos emergentes, sistemas complexos. Por isso que funciona em regiões urbanas altamente densas, onde você tem uma taxa de interação grande. Como que a gente validou isso? A gente pegou os dados históricos e a gente foi calibrando até que a gente conseguisse ter um match com o resultado em 2021 que aconteceu. E aí depois a gente foi mexendo nas variáveis para ter cenários alternativos. Nos primeiros a gente validou começando em 2013, ver se a gente conseguiu chegar no resultado de 2020. Esse foi o método de validação. Tá? Aqui é o circuito da simulação, eu não vou ficar muito tempo, que não tem, mas aqui basicamente nós temos o input, que são as variáveis sociais, as variáveis geográficas, né? Isso tudo a gente tem as condições iniciais, onde a gente começa, tem todas essas unidades censitárias, com essas métricas sociais, com essas taxas, essas tendências históricas. Tem a parte da simulação, onde tem os loops, né? A gente vai fazer o loop temporal, o loop em cada uma das unidades censitárias, ou seja, para cada intervalo de tempo, todas as unidades censitárias têm atualizado as suas métricas, e não só com o seu variável histórico, mas em relação à sua vizinhança. Então, tem loop dentro de loop, tem o temporal, tem as unidades censitárias, e para cada unidade censitária tem influência de todas as suas vizinhanças também, todos os nódulos que fazem vizinhos. 3 Pois minutos, não? professor. 3 minutos. Ok, perfeito, já estou chegando. E aí nós temos o output, que são as médias dessas variáveis. Né? As equações, nós temos o problema essa aqui é a equação global de evolução, ou seja, nós temos a tendência de autorregressão, né? O efeito de vizinhança, e aqui o efeito das intervenções. A gente desenhou o simulador de tal forma que a gente pudesse colocar diferentes intervenções. A ideia original era ter Bolsa Família, posto de saúde, posto policial, cada um tendo seus efeitos, e, digamos, temos camadas de intervenção pública. Esse ainda desenhou dessa forma, mas por dificuldades de calibrar os dados, a gente conseguiu só calibrar uma camada de intervenção pública, que foi da Bolsa Família. Né? Um dos grandes desafios são as condições iniciais. A gente começou com equações lineares, só para ter uma condição inicial um pouquinho mais inteligente, e aí depois ter um educated guess para essas condições iniciais, e aí depois a gente foi fazendo um fit com as equações não lineares, né, com a simulação, até a gente chegar em condições iniciais ideais, de tal forma a chegar ao resultado esperado em 2020. E aí, dessa forma, a gente tinha condições iniciais perfeitas em 2013. Tá? Aqui eu já estou chegando, último slide. Tá? O que a gente obteve? A gente conseguiu um simulador que reproduziu as condições históricas de 2013 a 2020. Tá? Ele tem uma intensidade computacional muito grande, ou seja, demora para executar, mesmo principalmente quando a gente for ter uma simulação completa, ou seja, mês a mês. A gente gastou muito tempo calibrando para as condições de São Paulo, algo que a gente não queria. A gente queria um modelo que fosse extrapolado, implementar Campinas, Belo Horizonte, Curitiba. Gastou muito tempo para descobrir as condições, a natureza das interações em São Paulo. Então, essa automação e capacidade de extrapolar, a gente percebeu que é limitada. Quais foram, em termos de política pública, que a gente chegou de conclusão? Aqui acho que vou deixar eu terminar com isso. A gente conseguiu obter efeitos que um sistema linear, equações lineares, a gente não conseguiria, que é ideal, pelo menos na cidade de São Paulo,
que o aumento da distribuição de renda via transferência de renda fosse localizado nos bairros e não de forma uniforme na cidade. Então, digamos, na cidade de São Paulo, a gente vai aumentar em 10% recipientes de Bolsa Família. Seria ideal que fosse nos bairros mais afetados essa quantidade. Quando a gente distribui uniformemente, a gente tem um aumento, uma melhora na nutrição das crianças, no peso das crianças, mas se fosse localizado, seria melhor, porque você tem esses efeitos de vizinhança, tá? Quando as condições de saúde melhoram no bairro, elas acabam influenciando os vizinhos, que equações lineares não capturam. Então, efeitos localizados em regiões densas, urbanas, têm um efeito multiplicativo. Isso que a gente tirou. Outra coisa, consequência, Com resultado licença, interessante. professor. Sim. É porque como o Acabou? tempo terminou, eu queria ver com a professora Érica se a gente se a gente deixa essa partezinha final sua para junto com as discussões, ou se Perfeito, ele segue, perfeito. professora Érica. Como que Ótimo, a senhora? Juliane. Não, acho excelente, porque você aproveita as perguntas e se faltou alguma Isso. coisa você falar, você complementa, Daniel. Perfeito. A gente Legal. respeitar aí o tempo. Então, assim, eu queria abrir aqui a sessão de discussão. A gente tem pouquíssimo tempo, né, para cada trabalho. Eu não sei se a pessoa do último trabalho chegou, mas, enfim, temos que esperar a pessoa, né? Senão, se a gente já pudesse assumir que ela não virá, teríamos mais tempo. Mas temos 5 minutos, Daniel. E todas as pessoas participantes aqui estão convidadas a fazer pelo menos uma pergunta. Não sei se dá tempo de você responder todas, mas você leva as perguntas pelo menos, tá? Tá. E eu vou deixar, assim, uma pergunta. Anotei várias, assim, porque eu acho super interessante o trabalho. Esse negócio da vizinhança, achei muito interessante. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui, talvez, para você. Se não der tempo de responder, você leva e depois analisa, né? A ideia é que os trabalhos possam evoluir para serem publicados. Mas eu sou uma pessoa, assim, eu pesquiso cidade inteligente, mas mais do ponto de vista de políticas públicas, né? Mais do ponto de vista, vamos dizer, de administração e principalmente tecnologia. Minha área é tecnologia. E lendo o seu trabalho, eu fiquei, apesar de achar muito interessante simulação, o achado da vizinhança, eu fiquei procurando ali, conforme eu lia, onde estava a cidade inteligente, porque, enfim, talvez tenha faltado a discussão, né, da cidade inteligente, ligar com política de cidade, de tecnologia. Talvez vocês possam apontar isso no modelo que vocês vão propor, ou na discussão, enfim, não sei, porque como está no título, ou está ali pelo menos em algum lugar, cidade inteligente, eu fiquei esperando o que está do ponto de vista ali da cidade, porque você tem vários aspectos que são do ponto de vista de programas federais, né, de política pública, Bolsa Família, pobreza, o que está na mão da cidade, e o que ela pode fazer de política, especialmente se for a área de cidade inteligente, o que ela vai usar a tecnologia aí para fazer, né? Então, como seus achados vão levando para discutir política pública, cidade inteligente. Eu deixo essa Sim. pergunta, não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta e ele responde tudo de uma vez. Não sei se alguém quer colocar uma pergunta. Como o tempo é curto, talvez seja mais importante ele... Ah, a Heloísa chegou, tá bom. Alguém quer deixar uma pergunta para o Daniel? Senão ele abre respondendo essa minha aí. Vai lá, Daniel. Sua palavra é sua, então. Sim. A empresa, a Goin, o objetivo a gente começou com políticas de cidade inteligente, né, em termos de otimização de transporte, de efetividade, e a gente percebeu que essa ferramenta que a gente estava desenvolvendo para a cidade inteligente servia também para ver como políticas públicas de diferentes aspectos poderia influenciar também. Então, a gente percebeu, por exemplo, a gente começou um trabalho, uma das camadas que a gente queria adicionar em termos de intervenção é de transporte urbano. A gente percebeu, a gente sabia pela literatura, que quando a gente, digamos, aproxima duas regiões através de uma linha de transporte em massa, você pega duas vizinhanças que estão distantes e, na verdade, aproxima ela como se fosse uma vizinhança, né? E você tem esse efeito de vizinhança, onde você propicia esse efeito de vizinhança através dessa intervenção de transporte em massa. Essa foi uma das coisas originais. No final, a gente não conseguiu implementar isso. Então, na verdade, é uma questão do método em si. A gente percebeu que uma das demandas que tinham, a gente foi influenciado pelo programa de Criança Feliz do governo federal. Então, o contexto era a cidade inteligente,
e a gente foi evoluindo de pouco em pouco para políticas públicas do governo federal. Mas o que eu queria deixar o contexto é que é realmente a dinâmica urbana que tem a diferença. É a mesma dinâmica urbana que a gente consegue otimizar, que a gente consegue utilizar em cidade inteligente, é a mesma que a gente vê esses efeitos de propagação e de isolamento de pobreza, que a gente quer que as vizinhanças interajam mais e possam, digamos, trocar riquezas. No final é isso, né? Que a nossa simulação mostrou que, da mesma forma como você otimiza transporte, você também otimiza trocas de riqueza. Tá? É nesse contexto que ele está embutido. Mas eu concordo com você que faltou essa discussão provavelmente no artigo, principalmente quando a gente submeteu aí para a conferência nessa sessão. Mas é isso, é a origem do metodologia, a origem do que a gente estava discutindo inicialmente, acabou evoluindo para isso, mas a dinâmica por trás é a mesma. Com licença, professora Érica, a gente acabou os 5 minutos, tá? Tá bom, Jane. Beleza. Obrigada, Daniel. Obrigado a E vocês. então a gente vai para a pergunta, para o trabalho agora da avaliação das estratégias com a Karina. E aí, Karina, você tem os 15 Isso, minutos, você tem os 15 minutos. Se você acabar, estava um tempinho a mais para discussão, que de repente é o mais legal, certo. você levar, né? Então, você evoluir o trabalho. A gente te avisa aí, Geniane, vou pedir a gentileza de avisar com 3 minutos faltando, tá? Deixa eu só compartilhar essa tela aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim, mas está no modo de trabalho e não de apresentação. Só um minuto, por favor. E agora? Ainda está no modo de trabalho e não apresentação. Você deve estar Só um minuto. compartilhando a tela errada, né? Talvez. É, provavelmente. Só um minuto. Tela inteira. Pronto. Ainda não. Você não quer parar o compartilhamento? Parar? Ah, agora foi. Foi? Foi. Pronto. Podemos? Bom A palavra é dia. sua. Valeu, professora. Bom dia, eu sou Karina Araújo, né? Eu sou aqui da Universidade Federal da Bahia, então eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação das Estratégias de Cidades Inteligentes a partir das perspectivas de política, gestão e tecnologia, o estudo das estratégias implementadas pela Prefeitura Municipal de Salvador. Antes de eu começar, né, a discussão propriamente dita, eu queria só fazer uma contextualização, né, já que a gente está falando de cidades inteligentes, né, e obviamente que a discussão de cidades inteligentes, a gente precisa entender esse contexto, né? Então, a gente vive um contexto, né, um cenário global de um altíssimo crescimento populacional, e obviamente que essa população ela se concentra em torno das cidades, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse processo de urbanização descontrolado, acelerado, a complexidade, né, dos problemas urbanos aumenta. E aí a gestão pública precisa desenvolver mecanismos, né, e outros modelos de gestão para que possa fazer o enfrentamento dos desafios, né, que são herdados aí de uma gestão de cidade tradicional. Então, hoje a gente tem empresas, né, e cidadãos, governos, enfim, diferentes partes interessadas, todos, obviamente, que buscando soluções que venham melhorar efetivamente a qualidade dos processos urbanos, né? Então, atualmente a gente passa inúmeros problemas, né, de diferentes tensões, diferentes naturezas, envolvendo desastres ambientais, pandemias, conflitos sociais, e a cidade inteligente, ela surge como uma forma, né, de propor soluções que sejam inovadoras e sustentáveis através do uso de tecnologias de informação e comunicação para solucionar essas questões. Então, obviamente que quando a gente fala de uma cidade inteligente, a gente, pelo próprio termo, né, de inteligente, a gente já se remete ao uso de tecnologias, mas é importante a gente fazer uma reflexão que a tecnologia ela não pode ser vista como um fim em si mesmo, certo? Mas sim como um meio, né? Considerando que essas tecnologias elas devem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu trago aqui o conceito
é um conceito bem genérico, né? E cabe salientar também que a definição de cidades inteligentes, ela não tem uma definição única, né? Considerando que é um termo guarda-chuva, um termo multifacetado, mas a gente trabalha com um consenso conceitual, né? Que são cidades que vão utilizar as TICs para propor soluções inovadoras e sustentáveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, obviamente que a partir do momento que a gente tem esse movimento global, né, considerando aí o cenário mundial, né, e a urgência de se pensar em soluções, mesmo que envolvam sustentabilidade, otimização de recursos, inteligência também, e considerando o próprio avanço tecnológico, o Brasil também, ele se insere nesse contexto, né? E aí existe um esforço das cidades brasileiras em fazer esse movimento, né? Em transformar os seus processos urbanos para propor essas soluções e melhorar o ambiente, né, urbano que as pessoas se inserem. Então, Salvador, né, aqui é a capital da Bahia, a gente faz esse esforço também. Vocês sabem que Salvador é uma cidade extremamente complexa, a gente enfrenta inúmeros desafios de diferentes naturezas, né? E a gente aqui nos estudos de cidades aqui na universidade, a gente costuma fazer essa metáfora, né? Que se for dizer, definir Salvador, a gente diz que Salvador é uma cidade preta, pobre e periférica. Então, a partir do momento que ela se coloca como uma cidade inteligente, a gente precisa entender, de fato, como é que se dá esse processo, né, de construção, como é que Salvador, diante das suas inúmeras questões, dos seus inúmeros problemas, se consolida como uma cidade inteligente. Então, o objetivo da pesquisa é avaliar, né, as estratégias adotadas pela Prefeitura de Salvador, a partir das perspectivas de política, gestão e tecnologia. Então, Salvador é considerada a 10ª cidade mais inteligente do Brasil, né? Segundo o ranking de 2024, o ranking de 2025 já saiu e ela se consolida agora como a 9ª, mas essa avaliação é feita pelo ranking Connect Smart Cities, né? Que é um ranqueamento, um estudo que é feito a nível nacional, né? Existem aí 11 eixos que são estudados, a partir disso tem os indicadores que são definidos e depois, por uma metodologia própria que o estudo utiliza, eles fazem um ranqueamento dessas cidades. A lacuna, eu encontro somente 36 estudos, né, que falam efetivamente de avaliação de cidades aqui no Brasil. E sobre Salvador, né, enquanto cidade inteligente, foram encontrados somente 3 estudos, né, e nenhum deles fazendo uma avaliação, né, estruturada de Salvador enquanto cidade inteligente. Aqui é o referencial teórico, que eu não vou me prender tanto, porque eu já fiz, né, essa contextualização, e aí a gente traz a ressalva novamente, que a tecnologia é um facilitador dinâmico, né, que vai contribuir para um urbanismo mais inclusivo. E aqui é o referencial teórico, né? Então, eu digo a vocês que eu estou avaliando Salvador sobre essas 3 perspectivas, né? Política, gestão e tecnologia. E esse conceito é trazido por Nan e Pardo, né? Onde ele diz que uma cidade inteligente ela precisa ser capaz de inovar nessas 3 esferas, certo? E a partir disso, eu construo um modelo conceitual, né? Eu uso as 3 dimensões macro dos autores e dentro de cada dimensão eu defino os indicadores para que eu possa fazer essa avaliação. Então, o modelo conceitual que a gente propõe, vocês percebem que é um modelo integrado, né? Então, as setas, elas têm uma visão bifocal e todas interrelacionadas, porque estratégias de política a gente envolve em gestão, que acaba afetando também tecnologias, estratégias tecnológicas também afetam a gestão, que afeta também a política, né? Estratégia de gestão afeta a tecnologia, afeta a política, e assim sucessivamente. Então, a gente tem aí 3 dimensões que são estruturantes, né? Consideradas críticas para a gente entender a cidade para além do ponto de vista tecnológico. E quando a gente faz essa junção, a gente consegue efetivamente, né, implementar ou desenhar os projetos para implementação desses conceitos de cidades. Então, eu defino 35 indicadores, né, distribuídos aí nessas 3 dimensões. Então, na dimensão política, eu defino 9 indicadores, na de gestão, eu defino 10, na tecnologia, eu defino 16. E, obviamente, que Salvador, ela não possui iniciativas, estratégias voltadas para os 35 indicadores, né?
E aí eu trago, muito brevemente, né, aqui os indicadores que eu trabalhei. Então, aqui na dimensão de política, eu trabalho com transparência, governança, participação cívica, parceria público-privada, sistema online de participação, os projetos coletivos entre as universidades, entre as comunidades, marca de cidade, aqui está repetido, desculpa, e integração política, né? Na dimensão de gestão, eu trabalho com esses indicadores, e aí eu vou envolver envolvimento do cidadão nos processos de planejamento, tomada de decisão inteligente, a partir do uso de sistemas de suporte, as plataformas de negociação de recursos públicos, dados abertos, interoperabilidade, o plano diretor, né, que é um marco aqui para a nossa capital, que a gente se consolida como uma cidade inteligente, o plano diretor é construído, né, com base na Agenda 2030 e com base nas 3 ISOs, de sustentabilidade, resiliência e inteligência. A gente tem também a questão do indicador voltado para o monitoramento de áreas de risco, e isso é importantíssimo, né, porque a gente é uma cidade com uma complexidade geográfica também, né? A gente tem cidade alta, cidade baixa, um número imenso de pessoas morando em áreas de risco, e o Centro de Controles de Operações, né? Que também é outro fator importante, considerando aí o grande volume de dados e as decisões que devem ser tomadas em tempo real. No conceito, no modelo aqui conceitual, do que tange a dimensão tecnológica, eu não trouxe todos os indicadores, porque são 16 indicadores, então ia ficar pequeno, ia ficar ruim a visualização, então eu trouxe aqui alguns, né, que eu considero aí os mais importantes. Então a gente tem um sistema de monitoramento de tráfego, né, serviços urbanos que podem ser solicitados online, sistema online de participação cívica, Wi-Fi público, que é importante garantir essa conectividade para que esse cidadão venha ter acesso ao serviço, centro de comando e controle, né, de operações, plataforma em nuvem, aplicativos, utilização de IoT, né, cartões inteligentes. A gente percebe que a dimensão tecnológica, ela perpassa aí as diferentes áreas, né, mobilidade, gestão, enfim. A metodologia, então, eu pego dados, né, de documentos, das notícias também que foram divulgadas no site da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, e também eu faço a observação dos websites, plataformas e aplicativos, considerando que eu, na condição de cidadão, obviamente que eu utilizo esses aplicativos, né? Então, foi um estudo de caso único e uma abordagem qualitativa, né, de caráter descritivo e exploratório. Então, aqui nos resultados, a gente identifica, né, que da dimensão política, nós não tivemos aí iniciativas em 2 indicadores, né? O Sistema Online de Participação Cívica e Feedback, projetos coletivos. Na dimensão de gestão, a plataforma de negociação para recursos públicos a gente também não tem o centro de comando e controle de operações, e na dimensão tecnológica a gente também não tem o centro de comando e controle de operações, não temos lixeiras inteligentes, nem um monitoramento feito por TIC ou IoT, né, dos prédios históricos, nem um sistema de participação cívica e feedback. Então, essa questão da participação do ponto de vista da política, ela ocorre, né, mas de forma muito limitada, majoritariamente de forma presencial, e obviamente que isso, de certa forma, limita a participação cidadã. A marca de cidade inteligente, a gente sabe que ela se consolida a partir do ranking, mas ela é uma cidade inteligente, mas possui diversas problemas, né, nas áreas de educação, segurança e saúde, e também não foi feito um estudo para aprofundar a percepção da população, né, sobre Salvador ser uma cidade inteligente. Integração política também fragilizada, né, a gente identificou essa iniciativa. 3 minutos. Estou vendo. Não foram também encontrados dados concretos, as parcerias públicos-privadas também, a gente identificou que é feito entre as secretarias, né? Do ponto de vista de gestão, a integração entre liderança, tecnologia, né? E o plano diretor, né? Que é a questão documental, certo? Existe a inexistência de gestão de recursos, né? De forma efetiva por conta de algumas limitações tecnológicas, e essa questão também está ligada ao centro de comando e controle de operações. E nas tecnologias a gente identifica aí, conforme eu já mencionei, né, 4 questões que vai, obviamente, que influenciar a escuta, né, e a devolutiva da população, né? A gente também vai ter uma fragilidade no monitoramento inteligente do patrimônio cultural, e, obviamente, que a ausência desse centro de comando de operações ele vai ser inviabilizada
pela inexistência, né, dessa iniciativa que permite uma análise integrada em tempo real, enfim. E as considerações finais, né? Então, o objetivo era avaliar a forma que Salvador, né, se consolida como uma cidade inteligente. Esse modelo teórico ele permite uma visão ampliada, né, ao considerar não somente aspectos tecnológicos, certo? Essa perspectiva também é importante porque ela permitiu que a gente compreendesse esses processos de modernização em contextos urbanos e complexos, como a cidade de Salvador, e as limitações, né, como a ausência de mecanismos digitais eficazes, enfim. Então, essa investigação ela contribuiu para o desenvolvimento de metodologias de avaliação adaptadas à realidade brasileira, e esse é digamos que o ineditismo, né, porque as metodologias até então são quant, e para pesquisas futuras a gente sugere a realização, né, de entrevistas com gestores da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que eu não consegui, né, para que a gente pudesse entender como é que se dá esses processos mesmo de transformação, quais são as barreiras e as oportunidades que poderiam ser exploradas, certo? Então, aqui são as referências, eu agradeço, eu acho que eu estou no tempo ainda, né? Eu agradeço aí a atenção de todos, estou aberta às perguntas. Obrigada, Karina. Eu vou começar Nada. aqui deixando uma pergunta e também deixando aberta aí para qualquer pessoa aí no nosso tempo Certo. colocar os comentários ou deixar uma pergunta. O objetivo é que você possa, claro, seguir trabalhando, né, e publicar os seus trabalhos aí. Sim. Bom, eu, quando li o seu trabalho, eu fiquei, assim, impressionada que você colocou um número lá, e agora talvez eu não vou saber o quanto, mas era, acho que mais de 130 mil trabalhos que você pesquisou no Web of Science ou no Scopus, de resultado com cidades inteligentes. E depois eu fiquei pensando, de tudo isso, ela saiu 36, ou pouquíssima quantidade, faz avaliação. Então, depois, talvez seria interessante a gente saber que critérios, aí você talvez não dê tempo de você explicar agora, mas no trabalho vale a pena, né? Porque eu estou comentando como leitora. Que critérios faz a gente sair de 130 mil para 36 que fazem avaliação? Porque a gente tem hoje vamos dizer assim, uma profusão, uma quantidade muito alta de modelos de cidades inteligentes, né? A gente tem muitos. E eu acho até assim muito difícil que a gente só tenha 36 que fazem avaliação usando as dimensões, porque tem modelo com 6 dimensões, com 5 dimensões, com 9 dimensões, com 3. E é assim, realmente curioso saber como a gente saiu de 130 para 36. Então, esse é o primeiro comentário, tá? Certo. Vale a pena. Outro, assim, outro aspecto, vou falar 3 muito rapidamente, que eu fiquei muito curiosa, assim, porque a gente tem no Brasil uma coisa que eu acho que é um avanço muito grande, que é a Carta de Cidades Inteligentes, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né? Que foi construída a muitas mãos, com muitos governos envolvidos. Então, acho que vale a pena você relacionar o seu modelo com a carta, o que a carta discute, o que o seu cobre, não cobre, né? Enfim, porque eu acho que isso é um avanço brasileiro, um avanço nosso. A gente tem que reconhecer, talvez, né? E, por fim, você fala lá no seu trabalho que você coleta dados de 96 até hoje. É muito tempo. São 30 anos, quase. E eu fiquei muito na expectativa de ver um modelo, assim, vamos dizer, temporal. O que veio acontecendo nesse tempo, uma linha histórica, os marcos, ou sei lá, grandes diferenças, ou você usar o mesmo frame de avaliação em 3, 4, 5 grandes períodos e dizer o que aconteceu. Enfim, como você fala do tempo, assim, aí eu chegar e não ter nada temporal, eu achei Entendi. que fica... enfim, pode enriquecer o seu trabalho se você alguma coisa assim. Queria saber se mais alguém tem algum comentário para deixar, e aí a Karina usa o tempinho final para falar alguma coisa, senão a preferência é para a gente contribuir com o trabalho dela. Se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Então vai lá, Karina. A palavra é sua. Bom, Professora, Karina, Oi. só uma pergunta. Eu vi que no final você disse que tentou falar com as autoridades e não conseguiu. Minha pergunta é simples. Você ainda vai tentar, para tentar dar seguimento nesse seu trabalho, né? Porque seria legal, né? Você dar uma continuidade, né? E fazer um segundo trabalho, pegando todos esses dados que você já tem agora e colocando na prática e falando com autoridades ou quem de direito, né? É só essa a minha colocação. ok. Eu posso responder? Vai lá, Karina. Vou Você responder deve ter na um ordem. tempinho. A Giniane aí está com o nosso tempo. Você deve ter um ou 2 minutinhos aí, eu imagino.
2, vai lá. Professora, quando eu falo do número, né, a questão é o seguinte, que quando eu faço essa pesquisa de forma bruta, eu venho trazendo todas as áreas do conhecimento. Então, quando a gente olha para a visão multifacetada, a gente tem realmente um volume grande. Quando é que esses trabalhos vão reduzindo? A partir do momento que eu vou aplicando os filtros, e eu sou administradora, então eu estou olhando sob o ponto de vista da gestão, né? E aí eu venho fazendo esse filtro, porque na metodologia a gente a questão do tamanho, né? Enfim. E aí eu venho fazendo esses filtros até que eu chegue nos modelos de avaliação, né? Então, por isso que a gente se depara com a quantidade menor. Aqui no Brasil é a mesma coisa, a gente tem um quantitativo, né, de trabalhos, são muitos trabalhos, né, que vem sendo desenvolvidos, aí eu foco novamente no que é que está sendo proposto em questão de avaliação. Outra questão é com relação ao marco temporal, né? 1996 foi a primeira estratégia que eu identifiquei que foi a implementação do cartão, né, de transporte inteligente. E eu usava esse cartão, mas eu não sabia que era uma iniciativa de cidade inteligente, então eu penso que, de fato, eu posso fazer esse recorte, né, para fazer esse marco temporal, como a senhora sugere, para poder submeter. E com relação ao contato com as autoridades, eu não consegui, professora, e foi um momento assim que eu fiquei muito, porque esse trabalho é fruto da minha dissertação, eu fiquei muito agoniada na época, porque eu precisava conversar com eles, e eu emendo o doutorado já, né? Então, eu continuo estudando Salvador do ponto de vista de governança, e eu vou precisar novamente solicitar as entrevistas com os gestores da mesma secretaria. E aí eu fico com essa inquietação, porque eu não sei se efetivamente eu vou conseguir, porque eu vou estar discutindo governança e eu vou ter que avaliar a participação cidadã, gestão, transparência, e eu vou precisar, de fato, fazer esse resgate, né, de como é que se dá. Então, inclusive um tensionamento, né, porque eu não sei efetivamente se eu vou conseguir, e aí a gente entra, né, numa discussão, se a cidade é inteligente, a gente supõe que existe participação cidadã, mas quando o cidadão precisa recorrer às autoridades, a gente não tem, né, o retorno, né? Então são muitas questões, muitas fragilidades que Salvador tem, né? Mas eu penso que a gente está é um processo lento, mas penso que a gente pode aí fazer esse esforço, né, para tentar esse diálogo. Agora, sinceramente, tudo indica que eu não vou conseguir o contato com eles, porque eles literalmente não respondem. É uma implementação que vem top-down, você pode participar, mas você vai participar a partir do que eu vou propor para você, aí você só vai observar, é basicamente isso, né? Com licença, tempo, a gente não tem Oi. mais. Tá, joia. Obrigada, Karina, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, senhora. Pergunta. Então, agora vamos passar para a Lídia, que vai apresentar o trabalho o título começa com impactos econômicos, ela falará aí o título completo, né, Lídia? Isso. Tá aparecendo? Bom, tá aparecendo Tá a aparecendo. apresentação? A palavra é Certo. sua. Tá só os slides, né? Só os slides. Certo. Bom dia a todos. Meu nome é Lídia. Eu sou economista e engenheira civil e eu fiz esse artigo em parceria com meus professores da UFC, sobre os impactos econômicos dos sistemas inteligentes de transportes em cidades inteligentes. Peraí, só um minutinho. Bom, para começar, eu preciso falar do grande problema que é o crescimento acelerado das cidades e o impacto disso na mobilidade urbana. Esse crescimento desordenado causa grandes problemas, né? Como congestionamentos, poluição, tempo perdido no trânsito, e tudo isso afeta a economia e a qualidade de vida das pessoas. E é aí que entram as cidades inteligentes, que usam tecnologia para melhorar a vida nas cidades. E os sistemas inteligentes de transportes, que contribuem para ajudar a melhorar a mobilidade urbana de várias formas, como, por exemplo, diminuindo esses congestionamentos, otimizando o transporte público e reduzindo os custos operacionais. Enfim, isso não só melhora a qualidade de vida das pessoas, como também gera impactos econômicos positivos ao atrair investimentos e reduzir custos. Aí, o objetivo o objetivo desse artigo foi analisar a produção científica sobre o tema, mapeando as principais tendências, lacunas e conexões entre os estudos. Com isso, eu espero contribuir para o entendimento mais claro de como os ITS podem ajudar a economia das cidades e melhorar a vida das pessoas.
Antes de entrar propriamente nos ITS, eu vou falar um pouco sobre os conceitos que embasaram essa pesquisa. Primeiro, o que é que são cidades inteligentes, né? No artigo eu apresentei a definição dada por vários autores, mas basicamente todos convergem para a opinião de que são cidades que usam tecnologia e planejamento para melhorar os serviços urbanos. Essas cidades integram sistemas de transporte, energia, comunicação, governança, etc., sempre com foco em eficiência e sustentabilidade. Dentro desse conceito, a mobilidade urbana tem um papel fundamental, porque ela vai além do simples deslocamento. Ela também considera acessibilidade, eficiência, sustentabilidade no transporte. Se o transporte não é eficiente, a cidade inteira sofre, né? Seja no trânsito, no acesso ao trabalho ou até na logística de mercadorias. E, e é por isso que os ITS são tão importantes nesse modelo. Ops, acho que eu passei. Mas, afinal, o que é que são os ITS, né? Eles são um conjunto de tecnologias que melhoram a eficiência e a segurança do transporte como um todo. Alguns exemplos são os semáforos inteligentes, que ajustam... Só alguns exemplos, né? Semáforos inteligentes que ajustam o tempo conforme o fluxo de carros, pedágios eletrônicos que agilizam o trânsito e reduzem filas, mobilidade compartilhada, como carros e bicicletas compartilhadas, que diminuem a necessidade de veículos particulares. E quais são os impactos econômicos disso? A literatura mostrou que essas tecnologias podem reduzir custos operacionais, diminuir o tempo perdido no trânsito e até atrair investimentos e gerar novos mercados, como o uso de mobilidade compartilhada. E, além disso, contribuem para a sustentabilidade, porque reduzem o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Aqui eu não vou também entrar muito em detalhes, mas é um fluxograma da metodologia. é, e, e aí, mas lá na frente eu explico um pouco melhor. Peraí, deixa eu só que tá passando dois. Para realizar essa pesquisa, nós utilizamos uma abordagem exploratório-descritiva com foco quantitativo. E ela é considerada exploratória porque o tema ainda está em desenvolvimento, com poucos estudos consolidados. É descritiva porque nós organizamos os dados encontrados e descrevemos as características da produção científica, como a quantidade de artigos por ano, os principais autores e as áreas de pesquisa mais relevantes. E tem o foco quantitativo porque utilizamos métodos estatísticos para analisar os dados. E para fazer essa pesquisa foram utilizadas duas técnicas principais, né? A análise bibliométrica e a análise de redes. E aí eu vou explicar bem rapidinho o que é cada um. A análise bibliométrica é como se fosse um raio-x da produção científica. Ela ajuda a encontrar quantos artigos foram publicados sobre o tema, quem são os autores mais produtivos, quais são as palavras-chave mais usadas, etc. No nosso caso, nós usamos a base de dados da Web of Science para coletar as informações sobre os artigos publicados de 2015 a 2025. E em relação à análise de redes, a análise sociométrica, é uma técnica que mostra como os pesquisadores, os países e estudos estão conectados. A gente usou o Excel para estruturar os dados e o VozViewer para criar mapas visuais que ajudam a entender, por exemplo, quais são os países que mais colaboram entre si. Essas duas técnicas nos deram uma visão ampla do que é que já foi publicado sobre o tema. A busca na Web of Science resultou em 62 artigos, e para selecionar os estudos mais alinhados ao foco do trabalho, nós aplicamos filtros de categoria que resultaram em 12 artigos. Daí depois a gente leu os títulos, os resumos, e chegamos a 7 artigos que abordavam diretamente o tema da pesquisa. Aqui é um gráfico que mostra a quantidade de artigos publicados ao longo do período que nós analisamos. O primeiro ponto é que a gente observou que foi um crescimento no número, houve um crescimento no número de publicações, mas não foi um crescimento linear, né? Teve picos em 2020 e 2024. Em relação aos autores, foram identificados 217 autores nos 62 artigos analisados.
Desses, a grande maioria, 211 autores, publicou só um artigo sobre o tema. Só 8 autores, esses aí tá na tela, que estão na tela, publicaram 2 artigos. O que mostra que a pesquisa ainda é bastante dispersa e não tem um núcleo central de pesquisadores. Sobre as principais fontes de publicação, nós identificamos 5 periódicos que tiveram mais de uma publicação sobre o tema. O periódico Sustainability liderou com 4 artigos e os demais, cada um com 2 publicações. O fator de impacto dessas revistas variou de 3 a 10,5, e o fator de impacto basicamente mede a relevância de um periódico, né? Os países que mais publicaram sobre o tema foram os Estados Unidos, que liderou com 11 publicações, a China com 8, Inglaterra, Coreia do Sul e Espanha com 6. Isso mostra também que o tema é de interesse global, mas com maior concentração em países desenvolvidos. Em relação às áreas de pesquisa, a engenharia liderou com 20 publicações, seguidas pela ciência da computação, ciências ambientais e transporte. E isso mostra que o tema é interdisciplinar e envolve diferentes áreas do conhecimento. Agora, entrando na análise de redes com Voz Viewer, sobre a coautoria de países, que é basicamente a colaboração entre pesquisadores de diferentes países na produção de artigos científicos. A gente identificou 33 países nas publicações, mas apenas 24 estavam conectados entre si. Esses países foram divididos em 6 grupos, que mostram as parcerias regionais e internacionais. Por exemplo, um dos grupos reúne países como a Inglaterra, Irã e Coreia do Sul, mostrando que há colaborações entre Europa e Ásia, e outro grupo inclui Estados Unidos, Portugal e Suíça, indicando que também há parcerias da América do Norte com a Europa. E essas conexões mostram que o tema é global, mas que ainda há países que colaboram um pouco ou que estão isolados nas redes de pesquisa. Sobre a concorrência de palavras, que é quando 2 palavras aparecem juntas com frequência nos artigos e mostram que eles estão relacionados, foram identificados 248 termos inicialmente, mas a gente aplicou um critério mínimo de pelo menos 2 ocorrências e chegamos a 19 palavras-chave. Dessas 19, 17 estavam conectadas, formando 5 grupos, que refletem os principais temas, né? Por exemplo, a palavra Smart City apareceu 22 vezes, mostrando que é o conceito central da pesquisa, e outros termos como Sustainability, Covid-19, Urban Planning e Economic Evaluation também foram relevantes. Isso mostra que os estudos estão focados na interseção entre cidades inteligentes, sustentabilidade e avaliação econômica. Na análise de citação de referências, que é quando 2 artigos são citados juntos em outros trabalhos, indicando que eles tratam de temas semelhantes, nós identificamos 2.510 referências na Web of Science, mas aplicando o critério de citações mínimas, aquelas citadas pelo menos 2 vezes, nós chegamos a 56 referências. Com isso, foi possível gerar um mapa com 25 referências conectadas, organizadas em 2 grupos principais. Há 2 grandes vertentes, né, de pesquisa sobre o tema. Uma é focada em sustentabilidade e a outra em planejamento urbano, mobilidade e tecnologia das cidades. As outras 31 referências não estavam conectadas, né? Isso significa que elas não foram citadas juntas com frequência suficiente para formar uma conexão no mapa. Por fim, o acoplamento bibliográfico, que é um método que examina a relação entre os próprios artigos, considerando as referências que eles compartilham, e também permite identificar grupos de estudos que abordam temas semelhantes. Apenas 7 artigos apresentavam conexões significativas, divididos em 2 grupos, e isso mostra que, embora haja estudos relevantes, a pesquisa ainda é fragmentada, com pouca integração entre os trabalhos. Após a análise de acoplamento bibliográfico, foram identificados 15 artigos mais citados. Entre esses artigos, os principais temas foram cidades inteligentes, mobilidade urbana,
e impacto da Covid-19 no planejamento urbano. Esses aqui que estão na tela. A força de ligação mede as conexões que um artigo tem com outros estudos, mostrando que a influência deles no campo. E os artigos do Moreno, Alan, Sharif, 2021, e Kim, 2016, lideraram com 12 conexões cada, mostrando que são as referências mais importantes na área. A busca na Web of Science identificou 62 artigos, como eu disse lá na metodologia, e aí nós fizemos a análise bibliométrica e sociométrica em cima desses 62 artigos, mas fizemos também uma análise qualitativa, depois de aplicar alguns filtros de categoria dentro da base, e selecionamos 12 artigos. Desses 12 artigos, a gente leu os resumos e os títulos e tal, e a gente chegou em 7 artigos que se tratavam especificamente dos impactos econômicos dos sistemas inteligentes de transportes em cidades inteligentes. Esses estudos utilizavam metodologias variadas, né, como modelagem, simulações e estudo de caso, e abordavam temas como mobilidade automatizada, hubs urbanos, logística sustentável e impacto econômico das cidades inteligentes. Os principais achados mostraram que os ITS podem melhorar a acessibilidade e a eficiência no transporte, mas também podem gerar desigualdades se não forem bem planejados. Além disso, os hubs urbanos e o transporte sustentável têm um grande potencial para impulsionar o crescimento econômico e a conectividade das cidades. Para fechar, os principais achados da pesquisa mostram que há um crescente interesse no tema, mas que ele ainda está em desenvolvimento, com uma certa fragmentação nas pesquisas. Os principais temas abordados são cidades inteligentes, sustentabilidade, avaliação econômica e planejamento urbano, mas é importante destacar que a pesquisa teve algumas limitações. Primeiro, a gente só utilizou a base de dados da Web of Science, que apesar de ser muito completa, pode não incluir todos os estudos relevantes publicados em outras bases e em outros idiomas. Além disso, o período só foi de 2015 a 2025, que pode não ter capturado completamente a evolução do tema, considerando que em 2025 não houve publicação. Outro ponto que depois dos filtros aplicados, a quantidade de estudos que abordavam diretamente os impactos econômicos do ITS é muito pequena, né? Só foram 7, o que mostra que o tema precisa ser mais explorado. E a gente recomenda que pesquisas futuras explorem os impactos de longo prazo dos ITS, façam estudos comparativos entre as diferentes regiões e investiguem como essas tecnologias podem promover a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. É isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos e eu fico à disposição para responder perguntas. Deu tempo. Obrigada, Deu tempo. Lídia. Professora Érica, eu peço desculpa, eu Aqui, esqueci de sinalizar os 3 minutos dela, mas deu certinho no tempo. Ai, que Desculpa, bom. é a minha primeira vez apresentando, então eu tô assim, Tá bem ótimo, Lídia, nervosa. parabéns. A gente compreendeu perfeitamente aí a sua apresentação, foi ótimo. Obrigada. Lídia, então, de novo, vou seguir aqui o mesmo roteiro. Vou deixar alguns comentários, perguntas e abrir, acho que principalmente aí para as pessoas que estão na sessão, tá? Se elas quiserem comentar. Assim, primeiro que eu acho que a sua pesquisa tem o resultado que você chegou, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que teve pouco, você mostrou pouco. O Muito lado bom é pouco. que você tem um campo grande para pesquisar, né? Você tem aí fácil achar o seu problema, a sua lacuna, enfim, você vai ter muito a contribuir com a sua pesquisa, né? Já que você identificou que a pesquisa é fragmentada, enfim, né? Tem pouca pesquisa. Eu fiquei assim com uma questão. Eu li lá o título dos impactos econômicos e depois eu sei que você assim, pesquisou sistemas de transporte inteligentes, achou 62. E para você chegar no 7, você filtrou só aqueles que tratam de impactos econômicos, né? Imagino que tenha sido isso. Isso. Então, aqueles 62 nem falam de impactos econômicos. Agora, o que seria? Acho que vale a pena você discutir um pouquinho no seu trabalho, no fim, no começo, ou no segundo trabalho. Esse mapeou o campo, agora você vai avançar para um segundo trabalho, de repente, né?
estou entendendo que os impactos econômicos dos quais você está tratando aqui não são socioambientais. Você talvez pudesse definir para a gente o que são esses impactos econômicos que você está buscando ou procurando, né? Então, não são esses que você termina lá falando que é para gerar inclusão, enfim, não sei. Se puder, talvez pudesse dar um mapinha aí para a gente do que você considera impacto econômico, né? Se aí vão entrar os impactos sociais, os impactos socioambientais, acho que vale a pena. A primeira leitura que eu fiz, eu fiquei pensando assim, nossa, ela fez um filtro, chegou em 62, depois fez um outro filtro e chegou só a 7. Será que esses 62 que ela está modelando ali não estão incorretos? Não deveria ser só os 7, mas só depois ficou claro para mim, porque você fez a separação, né? Acho que vale no texto você escrever melhor, senão parece que a parte do qualitativo está negando a validade dos 62 que você... Parece que mesmo válidos eram só 7, não aqueles 62. Eu acho que Então, essa vale a parte pena ficou explicar bem confusa. por que você separou os dois e qual é a contribuição de cada um. No texto, acho que, inclusive, vale a pena separar as contribuições de cada ramo da sua pesquisa, a parte do bibliométrica e a parte da análise dos textos, que eles revelam, né? Então, a Uhum. análise bibliométrica revelou lá a separação, enfim, né? A fragmentação e o que a análise do 7 lá revelou. Então, bem separado no seu texto, eu acho que isso ficaria bem legal. Por fim, uma pergunta. Você fez lá um mapa das 7, não, das suas palavras-chave, né? Lá, as que mais apareceram, acho que foram 7, não sei. Eu queria te perguntar, você que estuda esse campo de sistemas inteligentes aí, o que você estuda está lá naquelas palavras? Porque lá me parece que apareceu mobilidade, Covid, não sei. O que você estuda está lá? Sim, Uma curiosidade. é porque eu acho que apareceu o Covid porque os estudos que são sempre um pouco antes, né, de quando tá, tipo, não é tão atual. Então, mostram muita coisa sobre a Covid e planejamento urbano. E eu acho que sim, então, dentro do tema que eu pesquiso, sim, transporte. Eu fiquei curiosa Eu se você, trabalho, Lídia, o que você pesquisa, a palavra que você pesquisa, o que é o seu tema, está lá naquela 7, porque eram 7 bem genéricas ali, né? é porque eu defini, deixa eu, tá aparecendo meus slides aí, não, né? Enquanto você abre, eu queria perguntar também para mais pessoas, se alguém quer deixar um comentário para a Lídia, avançar no trabalho É, dela. sim, professora. Vai lá, Lídia. Tentar contribuir um pouco, né? Eu sei que tem uma riqueza aí na parte qualitativa do trabalho, mas eu faço muitas pesquisas bibliométricas, né? E quando você coloca vamos colocar assim, os booleanos ali para coletar os artigos, você tem uma redução significativa no volume, né? E a bibliometria ela é indicada para grandes volumes de dados, né? Então a gente tem uma questão aí com 62, né? A gente não consegue gerar mapas que de fato possibilitem identificar aí como que o campo surge, como que ele evolui. Então é uma dica você valorizar no seu trabalho a parte qualitativa, tá? Porque você fez aí uma análise qualitativa de 7 artigos, né? Acho que tem pontos positivos, até para uma revisão sistemática nós não teríamos uma amostra suficiente, mas seria mais uma discussão desses 7 artigos, né, para você, de certa forma, tentar trazer contribuições. Então, assim, eu sei que a etapa bibliométrica ela é preliminar para a gente mapear ali e encontrar um caminho de pesquisa, né, mas perde-se um pouco a essência da bibliometria quando a gente faz ela com pouquíssimos artigos. Aí tem uma outra coisa, né? Mas a bibliometria ela não se aprofunda, mas ela não se aprofunda, não é a ideia. A ideia é basicamente você identificar o que tem escrito, você, de certa forma, trazer aí um retrato do campo, né? Para depois a gente se aprofundar. Então, assim, é legal você falar de bibliometria. Tanto é que no meu trabalho também eu uso VozViewer, né? Então, o mapa seu ele sai um pouco, vamos colocar assim, porque não tem muitas informações, mas é normal, natural, né? Você falou que é a sua primeira apresentação, inclusive parabéns, eu acho que ficou bem claro, né? Cara, Mas eu acho que o qualitativo é muito interessante você discutir essa parte qualitativa. Fica como uma dica, né? Não sei se você está fazendo mestrado, ou começou, se já fez, mas assim, é bacana você aprofundar, né, nessa parte qualitativa. Porque, assim, como você criou vários filtros lá e filtros de string de palavras-chave, né, a amostra ela foi sendo reduzida. Aí, quando chega ali foi. a 62, você já tem um problema. Esse 62 aborda ou não o tema? Porque, assim, muitas vezes a gente perpassa de uma forma superficial, né?
E aí você vai ler o artigo, ele não fala exatamente daquilo. É porque são 3 eixos, né, principais, que é as cidades inteligentes, os impactos econômicos e, Os ITS. e os ITS, pronto. Uhum. E aí, eu acho que, e assim, esses 702 artigos, eles tratam, de alguma forma, desses 3 coisas, só que só 7 tratam dos 3 ao mesmo tempo, entendeu? Aham, não, É isso. perfeitamente. Realmente, eu acho que o que Tem restringiu nosso muito a tempo, Juliana. busca É isso, professora. foi... Vamos deixar para voltar, né, no trabalho dela ao final, Volta se aí ainda havendo tiver tempo. tempo. Obrigada, Obrigada, Lívia. gente. Parabéns aí pela apresentação. Acho que cumpriu o objetivo, né? Vamos Obrigada, então gente. para Desculpa aí. vamos para o trabalho aí do. É você que vai apresentar, Anderson? É isso mesmo, professor, eu que irei Legal, vamos apresentar. lá. Aí você tem 15 minutos, a Giniane nos ajuda aí com o tempo de avisar, faltando 3 minutos. Bom dia a todos, deixa eu voltar aqui, né? Então eu vou apresentar o trabalho, né? Mapeamento do bibliométrico da inteligência artificial. Deixa eu só colocar esse. No ensino superior, né? Evolução, estrutura intelectual e fronteiras do conhecimento. Esse trabalho foi feito por mim, né? Como um projeto de pós-doutorado em educação, que eu já estou finalizando, pela professora Cristina, que é a minha supervisora aí do pós-doutorado, né? Pelo professor Tiago, pelo professor Marcos e pela professora Heloísa, que está assistindo e participar ativamente no desenvolvimento do trabalho, né? Foi uma intenção lá do pós-doutorado, né, quando eu comecei a fazer o pós-doutorado, tentar identificar como que a gente poderia, de certa forma, se aprofundar num tema relevante, né? Eu sou professor, então a gente vem vivenciando isso na sala de aula, né? A gente não sabe como lidar exatamente com o uso da inteligência artificial, né? E tem benefícios e desafios. Então a ideia é tentar identificar como que as pesquisas científicas e como que basicamente a temática inteligência artificial surge, né? Mais especificamente no ensino superior, o que tem de novo hoje sobre essa temática, né? Então, aqui primeiro a gente precisa falar, vamos passar rapidamente, são 15 minutos só, tá? Quando a gente fala de transformação digital, né, que basicamente é a incorporação de tecnologia da informação e ferramentas tecnológicas aí nas empresas, é claro que a gente não pode deixar o contexto da pandemia, que acelerou as transformações em muitas décadas, né? Então, nós passamos a incorporar tecnologias da informação de uma forma nunca antes vista com a pandemia, né? E não foi diferente na educação, né? Eu mesmo dava aula na época, tive que me adaptar às mudanças, né? E essas mudanças muitas permaneceram. E aí, basicamente, a gente já tinha ferramentas de inteligência artificial, né? Basicamente, aí, já existiam, mas elas não eram, vamos colocar assim, não tinham uma aplicabilidade, ou a gente tinha ainda algumas questões da não utilização dessas ferramentas, né? Mas, basicamente, com aí o ChatGPT, né, com o lançamento dele, com o avanço dele, começaram a surgir aí plataformas, né, que basicamente têm o potencial de enriquecer a aprendizagem, mas também tem desafios para as instituições de ensino de como incorporar essas plataformas de inteligência artificial para melhorar a experiência do aluno, para melhorar basicamente o aprendizado, né, na instituição de ensino. Então, quando surgiu, a gente tinha, e a gente tem ainda muitas dúvidas com relação ao quanto as plataformas de inteligência artificial ajudam aí na aprendizagem dos alunos e no trabalho pedagógico do docente, né? E aqui, basicamente, o problema de pesquisa, uma lacuna identificada, né? A gente tem poucos estudos revisionais, até porque o tema é um tema emergente, né? Quando a gente fala, basicamente, de inteligência artificial, a gente tem muitas áreas de conhecimento e assim, não tem uma especificamente na educação, né? Até tem, mas focam mais de uma forma geral. Aqui eu vou passar pela parte de parâmetro biográfico e de consultação, mas tem pouquíssimos trabalhos ainda que tentam mapear como que esse campo, ele surgiu, essa temática, como que ele evoluiu ao longo do tempo, né? Estudos bibliométricos são limitados a dados descritivos e análise de consultação para parâmetro biográfico. Tem mais aquela ideia de ver instituições de ensino que publicam, quais são os autores mais citados, e muitas dessas métricas hoje, tanto na Web of Science como na Scopus, que são as duas principais bases que nós utilizamos na área da gestão, já traz esses dados meio descritivos, né? Você não precisa tratar eles. Você vai lá na Web of Science, coloca lá, já tem análise de resultados, e muitos trabalhos fizeram isso. A nossa ideia aqui era tentar, sobretudo, trazer contribuições, mais especificamente propostas de estudos futuros com base no parâmetro bibliográfico, né? E aí a necessidade, a ausência de compreensão
sistemática sobre a estruturação do conhecimento e, basicamente, as tendências de estudos futuros. Aqui o objetivo é mapear a emergência, evolução e fronteiras de conhecimento sobre IA no ensino superior, está repetido aqui, tá? Em duas temáticas específicas, né? Tem dois eixos aí. O primeiro que é a cocitação, para a gente entender como que o campo se estruturou, porque a cocitação ela pega artigos seminais, né? Que, de certa forma, são teorias de base que permitiram aí que a temática evoluísse, e basicamente as fronteiras emergentes, que são os clusters que saem aí do parâmetro bibliográfico, eles trabalham com artigos mais contemporâneos, né? Aqui, basicamente, não vou falar do preço teórico, mas de uma forma muito profunda, mas inteligência artificial, a gente já tem esse termo há muito e muito tempo, né? Aprendizagem profunda da máquina, entre outras questões aí que eu não sou um especialista em tecnologia da informação, então eu estou aprendendo com a minha pesquisa, né? Basicamente, não tenho, mas a gente sabe que já é um termo antigo, né? Mas nos últimos anos ele ganhou grande importância e relevância, sobretudo depois da pandemia de Covid, né? Então a gente tem aí a inteligência artificial, novas plataformas surgem constantemente, né? A busca das grandes big techs para desenvolver cada vez mais inteligência artificial generativa e que, de certa forma, tem uma capacidade de resposta superior, né? Até o mercado competitivo vem levando a pressão para que essas empresas desenvolvam cada vez mais aí novas plataformas ou atualizem suas plataformas. E benefícios aqui, tá? De uma forma geral, as premissas, né? Quando a gente olha na parte teórica e sem fazer tratamento de dados, tem alguns benefícios aqui, como a personalização, né? Tutoria personalizada, feedback instantâneo. Por exemplo, eu trabalho numa instituição que agora boa parte do feedback, sobretudo de questões de múltipla escolha, basicamente, está automatizado, tá? Antigamente a gente tinha que entrar aluno por aluno para dar o feedback, agora não, agora a própria instituição ela criou uma ferramenta ali para, de certa forma, fazer isso. Pesquisa interdisciplinar, facilita a colaboração entre áreas, processamento de grande volume de dados, né? E, por fim, inclusão global, né? Salas de aulas, a gente consegue hoje, né, acesso a um curso no outro lado do planeta, né, com base, vamos colocar assim, não só da inteligência artificial, mas da tecnologia da informação como um todo. E aqui quais são os desafios, né, de uma forma geral também, infraestrutura, falta de recursos adequados financeiros para a adoção de novas tecnologias. A gente sabe que cada empresa está dentro cada instituição de ensino, cada organização está dentro da sua realidade própria, né? Por exemplo, eu trabalho em duas instituições de ensino, uma pública e outra privada. A privada tem, até por uma questão de ausência de burocracia, uma facilidade maior de implementar novas ferramentas, né? Capacitação, necessidade de treinamento apropriado para os educadores, né? A gente tem aí desafios com relação à capacidade de entender e incorporar essas novas ferramentas. Equidade, questões sobre acesso às inovações tecnológicas e desigualdades educacionais, né? A gente sabe que o Brasil é um país desigual, né? A gente sabe que quando a gente vai se afastando das grandes metrópoles, até o acesso à internet, né? Por exemplo, hoje eu vou estar numa aula à noite que aqui na região metropolitana de São Paulo, mas é uma região periférica. Eu nem acesso à internet tenho praticamente. Como que eu vou pensar em incorporar, né, basicamente, plataformas de IA e se eu tenho um problema de conexão já ali para acessar a internet? Então, a gente tem problemas relacionados aí, inclusive, a questões de desigualdade aí no contexto nacional, né? Questões éticas, né, que a gente está lidando com isso, né, o ChatGPT, as plataformas, né, como que a gente supera, né, como que a gente mitiga, se é regulação, não sei ainda exatamente, mas o que será feito com relação às plataformas de IA, né? Primeira coisa, privacidade de dados, né? Integridade acadêmica, tem muitos artigos, inclusive, que estão utilizando a inteligência artificial e algumas revistas já estão aceitando que parte da revisão seja feita com inteligência artificial e outras, particularmente, são mais restritivas e tem IA gerando artigos inteiros. Então, você tem questões muito complicadas também para a gente avaliar até que ponto a escrita do aluno, né? Do aluno, da pessoa especificamente ali, até no desenvolvimento do trabalho de conclusão. Interação humana, né? A IA não pode substituir a experiência humana, a inteligência emocional, ou seja, a gente sabe que o processo de formação dos alunos, de aprendizagem, tem muito a integração com o professor, né? Então, não é uma ideia de substituir, né? Mas sim melhorar a experiência do aluno e que a IA possa ser incorporada aí para, de fato, ajudar no dia a dia e na aprendizagem em sala de aula. E aqui, metodologia, foram 2.700 artigos, tá? Mais de 2.700, numa busca geral na Web of Science, tá? É uma limitação que eu vou falar na frente, mas a gente usa uma base só, porque é complicadíssimo fazer bibliometria em duas bases, né? Inclusive tem um tutorial manual de como fazer isso,
praticamente, eu já tentei fazer, né? Depois eu desisti no meio, porque é muito trabalhoso. Então, assim, claro que seria interessante, mas, de novo, é um projeto de pesquisa, né? Meu trabalho não é, o meu pós-doutorado não é uma bibliometria, foi só um trabalho inicial para, de certa forma, me posicionar aí. Com os filtros aplicados, tá? Somente artigos científicos foram selecionados. Também nós tiramos os artigos de 2025, em bibliometrias a gente não usa o ano corrente, até para possibilitar a replicabilidade, né? Então nós tiramos o ano de 2025 que está em andamento, somente artigos na língua portuguesa e inglesa, e de certa forma nós não colocamos nenhum filtro para pegar de área, nós tentamos pegar aí o que tinha em todas as áreas, né? E fizemos aqui duas técnicas, análise de concitação, né, para identificar a estrutura intelectual, artigos seminais, teorias de base, como que o campo surgiu, que a temática surgiu, e o paramento bibliográfico para ter esse mapeamento de fronteiras emergentes. Utilizamos aqui para tratamento de dados o software ROSviewer, né, geração de... Porque é gratuito e tem uma interface gráfica muito legal aí para a gente compreender como que os clusters são formados. Aqui, basicamente, foram mapeados 4 clusters teóricos no mapa de concitação. Basicamente, aqui não vou focar muito, mas estudos seminais, né, estudos que trazem o que é inteligência artificial, o que linguagem aí de programação, como que surgiu, como que evoluiu, a parte da tecnologia especificamente, né? Que o cluster vermelho é sempre o mais importante no VOSviewer, né? Ele que tem uma força de link maior, que tem aí uma densidade maior em relação aos outros clusters, tá? A métrica do software é sempre o vermelho que é o mais importante. Seguido do verde, né, que é o segundo cluster em termos de importância, impactos no ensino-aprendizagem, como que essas inteligências... Aí já vai um pouco mais para o nosso campo mesmo de ensino, né, ensino e aprendizagem. Quais são os impactos? Quando a gente fala de impactos, basicamente positivos e negativos, né? E o terceiro vem na sequência do segundo, né? Efeitos na administração. Tá bom, tem esses impactos, e como que as instituições de ensino estão tratando esses impactos, né? Como que a gestão está fazendo... tem instituições que estão voltando para o papel e caneta, né? É uma coisa que tem outras instituições que estão, de certa forma, entendendo que a gente precisa, não é um caminho meio que sem volta, a gente precisa tentar adaptar aí os métodos de ensino para incorporar essas plataformas, né? E o último cluster aqui, o amarelo, que é o quarto, está falando de machine learning, né? Aprendizado da máquina, especificamente, em como melhorar o aprendizado da máquina, como a gente consegue cada vez mais desenvolver plataformas mais responsivas. Aqui não vou passar rapidamente aqui, mas são a quantidade de artigos por clusters, tá? Então, eu já falei ali, mas sempre é o vermelho que é o mais importante, aí seguido do verde, o azul e o amarelo na sequência. Agora eu vou para o pareamento, até por uma questão de otimização de tempo, que já deve estar chegando no limite aí. Mapa de pareamento bibliográfico, foram 8 clusters, né? Identificando tendências contemporâneas, desde o Deep Learning até questões éticas e aceitação estudantil, né? Então, esses clusters, eles basicamente são artigos novos, tá? São artigos atuais, né? Que basicamente aí Com licença, 3 minutos, professor. trazem as tendências aí do campo, tá? E aqui, basicamente, eu vou passar rapidamente, que eu vou falar também na proposta de estudos futuros. Mas aqui o primeiro é o Deep Learning e segurança, né? Como que a gente... É o cluster vermelho. O segundo, desafios institucionais, né? Terceiro, ética e integridade. O quarto, percepção estudantil, como que se o estudante aceita ou não, se ele está fazendo uso ou não. A gente sabe no dia a dia, tá? Como eu disse, sou professor de 2 instituições, e a gente sabe que eles aceitam muito bem, tá? Então, até a gente precisa tomar muito cuidado com essa aceitação também, né? E como que a gente consegue incorporar isso no dia a dia, né? O ChatGPT, porque o ChatGPT, porque basicamente hoje que o artigo ele começou aí em 2024, basicamente, né? Mas essas plataformas vêm surgindo diariamente, né? Como o DeepSeek, tem o Cloud, também tem outras plataformas. Agora tem agente de IA, né? Notebook LM, tem uma infinidade de ferramentas aí que podem ser utilizadas. Internet das coisas e Big Data, né? Ensino internacional, como que também a gente consegue melhorar aí a experiência em instituições que são globais, né? E transformação digital, novas tecnologias e mudanças fundamentais nos processos. Aqui, basicamente, tem um framework que está baseado nas saídas do nosso mapa de pareamento, que é aqui que é o bacana do trabalho, trazer aí tendências de estudos, como a gente, de certa forma, pode
promover estudos futuros com base no estudo bibliométrico, assim como também um framework de implementação prática nas empresas. A ideia era essa, no final das contas, né, quando nós submetemos aqui para o SEMEAD, tentar trazer questões aí que possam, de certa forma, levar a outros trabalhos com base no nosso, né. E aqui, considerações finais, os objetivos foram alcançados, né, a gente mapeou aí a emergência e evolução da inteligência artificial no ensino superior, a identificação do surgimento e evolução com base no mapa de consultação, um framework operacional. Lá no trabalho tem uma agenda de pesquisas futuras com base nos achados do trabalho. Limitações apenas o Web of Science foi usada, tá? A gente nem me atrevo a fazer com o Scopus ou com uma outra base, eu faria uma revisão sistemática, faria uma outra coisa, né? Porque só para explicar, os softwares de mapeamento gráfico, eles não leem bases conjuntas, porque as colunas são diferentes, a gente tem que fazer um tratamento manual. Dizem que o R ou outras dá para a gente fazer, mas eu particularmente nunca fiz, então eu venho fazendo com a Web of Science e com a Scopus. Aí eu tento basicamente aí pesquisar nas duas bases e vejo que tem maior volume de artigos com base na temática, né? Sugestões, então, incluir outras bases, né? Estudos qualitativos aprofundados, né? E basicamente aqui é um corte transversal, foi em 2014, hoje já deve 2024, né? A gente pegou, até 2025, talvez o crescimento vá lá em cima e o mapa de pareamento seja aí traga novas possibilidades. E basicamente, e aqui estão as principais referências. Estou à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, contribuição aí acerca do trabalho. Obrigada, Anderson. Acho que estamos no tempo aí, né, Geniane? Sim, Então, de novo, eu certinho. vou fazer alguns comentários iniciais e principalmente passar para a nossa audiência aí, né? Anderson, achei muito legal o trabalho, porque, como você disse, a gente sai assim, de mostrar resultado de cluster e de concitação sem explorar o que aquele resultado pode significar e nos ajudar a entrar no campo e avançar, né? Então, achei muito legal o seu trabalho. Eu fiquei assim com duas dúvidas que eu vou colocar aqui. Se houver tempo, você discute, senão a gente já passa para as outras pessoas. Primeiro, aliás, queria propor de passar para as outras pessoas. A primeira é que você começa lá no seu texto já mostrando alguns desafios, talvez da sua revisão de literatura, você já mostra os desafios. E no fim saem outras coisas de desafios aí seu levantamento. Então, talvez, porque aí começa a fazer uma listagem de muitos desafios que eu já não, sabe, a gente fica perdido ali o que é. Talvez valha a pena você deixar para explicar esses desafios lá que você fala no começo, infraestrutura, capacitação, equidade, interação humana, que nem aparece lá depois nos seus resultados, né? O que enfim, deixar para apresentar no fim, eu diria. Só para a gente, leitor e leitora, não misturar as coisas, né? Eu achei muito legal essa ideia de um framework operacional, principalmente para a gente que trabalha com, professor ou está na gestão de escola, enfim, de ensino superior. Entretanto, eu não sei como utilizar um conjunto de temas que saem dali. Então, talvez valesse a pena gastar um tempinho, talvez até aqui na apresentação, que curiosa que você ia trazer como a gente operacionaliza, de fato, ali um conjunto de temas, né? Que saíram do seu, enfim, da sua revisão e que compõe o seu frame operacional. Então, vale a pena, eu acho, porque é muito rico isso. Como é que a gente transforma isso, de fato, em passos para operacionalizar, né? Alguma coisa assim, já que ele é operacional. Ou, não sei, mudar o nome, talvez. Framework conceitual, não sei. Então, deixo essas duas sugestões para você e parabéns aí que eu gostei bastante aí do trabalho. Queria, antes de passar para você responder, ver se mais alguém quer deixar um comentário para o Anderson, para ele seguir evoluindo aí o trabalho dele. Alguém quer comentar? Então, Anderson, tem tempo Professora, ainda. só posso dar um pitaco aqui, né? O Anderson, ele é muito quali. Aliás, quanti, ele é muito quanti, ele domina muito o Rosville, e eu sou uma pessoa da quali. Então, eu tenho um olhar diferente. E hoje é uma tendência a gente escrever um artigo e fazer um frame no final do artigo, porque visualmente é muito melhor para pesquisas futuras. Na verdade, esses frames que a gente monta no fim do artigo é para pesquisas futuras.
E ele pode ser chamado de conceitual, porque ele serve para crescer na literatura, mas também, no nosso caso, ele pode ter esse nome de ser um frame para realmente colocar alguma coisa em prática, né? Então, eu acho que tem as duas visões do frame. Para a gente escolher, para fazer uma pesquisa futura, você vai lá e vê a entrada, vê o que é que está sendo pesquisado e vê a saída, vê aquilo que se fala menos, né? Acha lacuna e pode tocar uma pesquisa para frente. Para a gente, como pesquisador, um artigo que tem um frame no final, a gente lê o artigo e depois foca naquele frame para desenvolver algo diferente. Até porque, né, só para complementar aqui, até porque a gente não publica nada mais. A bibliometria, cada vez mais, né, assim como revisões sistemáticas, elas têm que ir além da descrição, né? Então, só descrever, descrever, descrever. Não que o trabalho tenha ido além, né? Mas a ideia aqui também é que esse trabalho ele possa, em algum momento, ser submetido para alguma revista, né? A gente sabe que as revistas, cada vez mais, né, os periódicos, eles são muito criteriosos com relação à aceitação de revisões bibliométricas e, basicamente, revisões sistemáticas, né? Então, quando a gente fala, tá respondendo a professora, né? Quando a gente fala ali de framework operacional, é claro que a gente tem que levar em consideração a capacidade de recursos, o contexto de cada instituição. Então, não é um framework para um fim específico, né? Não dá para a gente incorporar tudo que foi ali discutido numa única instituição, né? Então, ela pode fazer a adoção de uma ou outra recomendação, mas também serve aí como, né? A gente tem duas tabelas no trabalho, um de framework, né? Operacional, porque dependendo, vamos dar um exemplo que a gente tem grandes universidades no Brasil, que elas têm capacidade de recursos, capacidade de adoção tecnológica mais rápida, capacidade de resposta às mudanças ambientais, né? E tem outras menores, né? E aí, talvez para o dia a dia das menores não seja possível incrementar toda, por dar um exemplo, na outra instituição que eu trabalho, o ChatGPT Pro ele já vem gratuito para o aluno. E na outra pública a gente não tem nem conexão com a internet. Então, assim, são desafios muito específicos de cada uma, né, com a realidade delas. Então, assim, esse framework tem mais a ideia de dar algumas recomendações e a empresa vai encaixando, a instituição de ensino encaixando ali essa incorporação de acordo com as suas características, né? Então, tem mais essa... Mas, de fato, tem razão com relação aos desafios, também, é porque assim, a gente tem a premissa, né, quando a gente começa a ler os artigos, fala, porque tem infraestrutura, porque tem basicamente capacitação docente, tem a questão vamos pensar da seguinte situação, aí tem interação humana, né, tem premissas que são premissas básicas, né, até que ponto as máquinas vão substituir as pessoas, essas discussões mais conceituais. E quando a gente entra no mapa mesmo de parâmetro bibliográfico, ali tem a saída dos 8 clusters, muita coisa não aparece, porque os estudos eles são mais concentrados, eles discutem quais são aqueles benefícios e desafios que não são só filosóficos, né? São desafios práticos que as empresas vão enfrentar. Então, tem sim, eu acho, concordo plenamente, talvez trazer na discussão ali esses desafios e comparar a premissa, né, dos artigos mais gerais aí com a saída do software. Mas agradeço aí as contribuições, a gente vai tentar trabalhar para incorporar algumas melhorias aí no trabalho. Gente, mais algum comentário para qualquer trabalho? Acho que a gente deve ter aqui uns 5 minutos para finalizar. Acho que cabe comentário para qualquer trabalho. Se vocês quiserem deixar um comentário para algum outro trabalho. Se algum autor aí, a autora, quiser colocar alguma contribuição que não tenha falado. Não? Anderson, eu colocaria só mais um ponto ali que eu não falei, esperei para ver se mais alguém ia deixar. As suas duas tabelas, achei super, já, né, falando que eu achei super legal, né, as suas saídas. Fiquei pensando, talvez, já na curiosidade, se não daria para agrupar esses 8 aí, você criar um prêmio de classificação, né, e, enfim, sei lá, prêmios mais, uma parte mais filosófica, uma parte mais operação, não sei. Agrupar aquilo que tem uma visão para a gente de até alguma daria, classificação. até daria, professora, mas eu confesso que eu já passei por assim, eu pretendo, né, a gente agora está fazendo uma outra coisa dentro do pós-doutorado, né, eu estou finalizando já esse pós-doutorado em educação e estou começando o pós-doutorado em administração. Então, os interesses de pesquisa, eles são muito, vamos colocar assim, a gente tem uma questão aí de limitação, né, o estudo stakeholder, o estudo estratégia, o estudo gestão socioambiental. Então, com relação ao trabalho bibliométrico, especificamente, claro que seria interessante, né,
mas pouquíssimas alterações nós faremos, mas com relação à função das tabelas, é coisa tipo mais de escrita, né? De a gente, de certa forma, concatenar melhor e fazer a ligação entre elas. Então, não é uma mudança radical. Então, isso certamente nós faremos, tá? Acho que a gente vai fazer uma revisão geral para submeter esse trabalho aí para alguma revista nos próximos dias, porque também o estudo bibliométrico ele tem que ser, de certa forma, enviado quanto antes, porque ele fica velho, tá? Ele envelhece muito rápido, né? O ano que vem já a gente está falando de outras coisas e tudo que está escrito aqui muitas vezes não vai fazer nem sentido mais, né? Legal, gente. Eu quero desejar sorte aí para todas vocês, todos que espero possam submeter seus trabalhos aí. Todos, Quanti, os Quali, da Karina, né, que foi mais Quali, todos vocês possam submeter e tenham sucesso. Espero também que a sessão aqui tenha sido proveitosa. Só esse processo de apresentar já nos faz pensar, né, sobre o nosso trabalho. Enfim, então, desejo sorte aí para vocês. Pediria para vocês avaliarem a sessão. A Geniane colocou aí o link. Por favor, puderem clicar na avaliação aí. E acho que é isso, né, Geniane? Sim, agora são 9h30, até se fosse necessário e vocês pudessem, a gente poderia ficar aqui mais uns 2 minutinhos para compensar o tempo dos imprevistos, mas eu acho que deu, né, professora, para cumprir bem a proposta nesse período e dá para caminhar, assim, para o encerramento sem nenhum problema. Legal. Então, gente, é isso. Obrigada a vocês aí que ficaram. E sucesso. Até mais. Obrigada a Obrigado a todos, todos. bom Obrigada. dia. Tchau. Tchau.